Salve todas e todos, muito boa noite, boa quinta para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Esse aqui é mais um bate-papo ao vivo no nosso canal aqui com o Max Maciel. Você está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou ouvindo a gente aqui no nosso programa podcast Papo de Quebrada. O nosso assunto hoje, gente, é a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O que é essa lei, como ela surgiu, né? Quem vai ser beneficiado dessa lei? O que é de fato essa lei? Nós vamos tentar tratar tudo isso em uma hora com dois grandes convidados aqui, uma convidada grande amiga aqui, está aqui Rita Andrade, gente, produtora cultural, ativista da Frente Unificada da Cultura no DF, feminista e conselheira de cultura, e também do Conselho Nacional de Políticas Cultural. Rita, seja bem-vinda, viu, amiga? Obrigada, querida. Estamos aí, estamos juntos. Vamos conversar sobre a Lei Aldir Blanc, trazer esclarecimentos, debater e agilizar, né, para que essa lei chegue logo, para esse dinheiro chegar logo na mesa da trabalhadora e do trabalhador. Obrigado, viu, Rita? Daqui a um pouquinho a Rita vai poder se apresentar melhor e contar um pouco da visão dela sobre a lei. Também está aqui, meu grande amigo também, assim como Rita, Léo Hernandes, ator, né? Mas é formado em gestão de políticas públicas, mestre em desenvolvimento e sociedade de cooperação internacional pela Universidade de Brasília, já foi subsecretário de fomento aqui da cultura no Distrito Federal. Atualmente ele é vice-presidente, né, do Instituto Cultural, não é isso? Léo, bem-vindo, meu cara. Bem-vindo a todos e todas que estão aí nos assistindo. Instituto Bem Cultural, Max, é o Instituto Bem Cultural que a gente teve aí, passou aí um ano e pouco à frente do Espaço Renato Russo, né, Espaço Cultural Renato Russo, fazendo a gestão lá do espaço, que é um instituto muito bacana, tem feito projetos muito legais. A gente também tinha feito o Território Criativo, que é um projeto de desenvolvimento da economia criativa. E agora estamos aqui, né, para tentar refletir juntos aqui, pensar juntos para achar essas soluções para operacionalizar essa lei. Obrigado, viu, gente, pela disponibilidade de vocês, que eu sei que está uma correria. Está todo mundo em casa, viu, gente? O Léo está em casa também, está ali uma plantinha ali atrás, Rita também está em casa, está todo mundo em casa. A gente queria estar mesmo presencialmente fazendo esse debate. E você, desde já, pode fazer seus comentários, colocar suas dúvidas, comente aí, vai aparecer aqui sempre na tela, e mais para frente a gente vai poder dialogá-las, certo? E não deixe, claro, de compartilhar, chamar todo mundo para entender, certo? Eu vou comentar aqui um pouco, antes de passar para a Rita, o que é, então, a lei, gente, de emergência cultural, a Lei Aldir Blanc, é a Lei Federal 14.017 de 2020, que tem como objetivo central estabelecer uma ajuda emergencial para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades durante a pandemia. Nós sabemos que o setor cultural vai ser um dos últimos a retornar à normalidade. Você vê, abriu bares, abriu shoppings, mas os bares não permitem, por exemplo, música ao vivo, né? Não permite a interação cultural. E a gente sabe que tem muitos artistas, muita gente que vivia e vive dessa prática, né? E eles ainda não sabem como vão. Então a lei surge para tentar e dar suporte a esse momento também para essas pessoas que fazem parte do PIB, que movimenta a economia do nosso país, da nossa cidade, e que muitas vezes é criminalizado. O nome vem da homenagem ao compositor e escritor Aldir Blanc, gente, que inclusive faleceu vítima da Covid-19, né? E como eu disse, vem para socorrer os profissionais e espaços da área cultural. De acordo com a lei, né, o recurso total é 3 bilhões que serão distribuídos, né, de forma de 50% do valor destinado aos estados e o Distrito Federal, deste montante, 20% são distribuídos segundo os critérios do Fundo de Participação dos Estados. Os outros 80% serão alocados proporcionalmente entre a população local. Quem são os beneficiários, né, gente? Nós temos várias linhas, mas prevê 3, uma delas são, né, o espaço, os artistas e empresas. Tem aqui o auxílio emergencial inicial, também de R$600, então vamos falar um pouquinho sobre ele. A outra linha é a linha de espaços artísticos e culturais, que vão de 3 mil a 10 mil reais de aporte, né, de apoio. E a linha 3 são editais de chamamentos públicos e prêmios, né, destinados a atividades, produções e capacitações culturais. Então, ou seja, a lei é uma expectativa, né, uma ideia de dar suporte a esse momento tão difícil. Então, para falar um pouquinho sobre a lei, a gente está falando do Distrito Federal, mas vamos tentar fazer uma fala mais nacional também.
A Rita, que tem sido aí uma linha de frente aqui também, mandar um abraço a todo mundo da Frente Cultural, está aqui já Reino Quintas ao vivo com a gente. Rita, comente um pouquinho então, eu falei um pouquinho do histórico da lei, mas acho que é bom você trazer sua impressão de como está hoje, né, essa batalha para que ele seja concretizado para a ponta. Ok, Max. Primeiramente, obrigada aí pelo convite para estar aqui mais uma vez, né, dialogando e debatendo sobre a Lei Aldir Blanc. Boa noite a todas e a todos. Prazer estar com o Léo também, grande parceiro aí da cultura de muito tempo. Eu acho que a Lei Aldir Blanc ela tem dois papéis muito importantes nesse momento. Primeiro, é o papel político dela. Que a gente tem que lembrar que nós estamos vindo aí, né, de um golpe político e de um processo de criminalização e de uma tentativa, né, de criminalizar e de gerar, que vem gerando um grande desmonte no setor cultural. Então, isso é muito importante da gente lembrar, porque o setor cultural ele já vem passando do golpe para cá, principalmente do golpe para cá, ele já vinha sofrendo muito, né, para viver, para se manter e resistindo muito, né, a todo esse processo, tanto de criminalização e também da tentativa do grande esforço que esse governo e o governo passado fez de tornar esse setor invisibilizado, né, como se ele não existisse mais. Então, a Lei Aldir Blanc, ela tem esse papel político porque o governo do Bolsonaro, quando assina a Lei Aldir Blanc, ele atesta que esse setor existe. E ele diz que esse setor existe e ele precisa de um auxílio emergencial nesse momento. Então, politicamente, é muito importante para o setor cultural nesse sentido, sabe? De atestar a nossa existência. E também politicamente, a Lei Aldir Blanc vem gerando um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno do encontro dos artistas. Nós nos vimos diante da Lei Aldir Blanc na necessidade de nos mapearmos, de saber onde estão os nossos parceiros, quem são os nossos parceiros. Eu atuo basicamente no audiovisual, né? Sou uma produtora cultural, mas de repente nós temos que dialogar com o circo, com a música, com a dança, né? Onde estão todas essas pessoas? E onde nós nos encontramos? Como nós nos conhecemos? Como é que nós estamos trocando nesse momento, né? Então, a Lei Aldir Blanc tem provocado esses grandes encontros, grandes debates, e nesse momento de pandemia, onde a gente tem que fazer o isolamento social, todo mundo está debatendo dentro das lives, dentro das redes e trocando. Então, politicamente, ela tem esses dois pontos muito positivos, que eu considero eles muito positivos, né? A gente está aí diante de um governo que uma das primeiras ações que ele fez foi eliminar, né, o Ministério da Cultura, transformou o Ministério numa secretaria especial, e durante esse 1 ano e 7 meses de governo, a gente já teve 5 secretários especiais. Nada foi construído, nada foi debatido, nada avançou, muito pelo contrário, né? O que a gente vê é um grande desmonte, uma diminuição sistemática, né, da Secretaria Especial de Cultura. Então, a Lei Aldir Blanc vem trazer todo esse respiro para nós, no sentido político, vem fortalecer o setor no sentido político, e também vem nos tirar, eu acredito muito nisso, vem nos tirar de uma situação tanto de invisibilidade, mas também vem movimentar esse setor. E eu acho que, como nós da cultura somos pessoas que estamos sempre aí na linha de frente, na resistência, somos vanguarda, somos desbravadores de caminho,
a gente encontrou uma certa facilidade nesses encontros, uma certa facilidade nesses diálogos. É bom nos encontrarmos, é bom trocarmos, né? Então, nesse sentido político, eu acho que a Lei Aldir Blanc ela já traz um ganho muito interessante, sabe? Quando você tem o Norte dialogando com o Sul e o Sudeste, todos os estados trocando, e todos os segmentos artísticos e culturais se comunicando, e todo mundo interessado, e interessado porque precisa, né, necessariamente, porque nós estamos falando de subsistência, né? E como você muito bem falou, e isso não é slogan, a gente vem repetindo isso em todas as lives, em todos os debates, nós, de fato, fomos os primeiros que paramos e estamos sem nenhuma previsão de retorno, né? Nenhuma previsão. A gente vê alguns ensaios de retorno, hoje mesmo eu vi uma matéria dizendo que os donos de cinema estão construindo protocolos de segurança, mas como assim, né? Como você voltar para dentro de um cinema, você voltar para dentro de uma sala, como você montar seus espetáculos, como fazer seus ensaios. Então, nós não temos nenhuma perspectiva ainda de retorno das nossas atividades normais. E a grande maioria do setor artístico e cultural é formada por autônomos. A gente ganha a partir do nosso fazer artístico e cultural. Então, uma vez que você para de fazer, para de produzir, você para de receber. E as contas não param de chegar. E a fome vai se agravando. Então, a gente começa a ter relatos que são relatos extremamente comoventes, relatos de companheiros da música que estão vendendo seus instrumentos. Já venderam seus carros, agora estão vendendo seus instrumentos, estão desmontando seus estúdios. Relatos de grupos de teatro e de espaços culturais que não conseguiram sobreviver, muitos já fecharam e outros estão resistindo assim na linha máxima, né, do que se pode chegar para não fecharem. Nós já sabemos aqui no Distrito Federal, por exemplo, que já foram fechadas mais de 35 academias de dança, de diversas tendências. Então, a gente está sabendo também de circo, as pessoas do circo, que estão vivendo de cesta básica, mas que estão sem água e sem energia elétrica. Então, a situação do artista, né, nesse momento, está cada vez mais precária. E aí a Lei Aldir Blanc, ela surge para nos auxiliar, para nos dar esse auxílio emergencial. Ela não é uma lei que vem salvar o setor cultural, ela vem salvar o artista, ela vem nos ajudar a colocar comida na mesa, a pagar uma conta de água, de luz, uma conta de internet, porque a sua internet hoje é uma necessidade básica, senão você para de se comunicar, para de saber o que está acontecendo com seus pares, né? Para de saber o que está acontecendo no mundo. Então, a Lei Aldir Blanc vem nesse sentido, vem no sentido de manter as portas dos espaços abertas, né, no sentido de levar comida para a mesa da trabalhadora e do trabalhador. E lembrando que são apenas três mensalidades de R$600, então a gente está falando de R$1.800, né? Com relação aos espaços, grupos e coletivos, você tem um aporte de R$3.000 a R$10.000, mas ainda não foram estabelecidos também os critérios. E a gente já de imediato, nós do movimento cultural, eu que estou em alguns debates, já falei, não pode ser esses critérios que alguns grupos estão sugerindo, como, por exemplo, o critério do tamanho do espaço que você ocupa. Mas aqui, na nossa realidade, por exemplo, eu vou trazer bem aqui para a minha realidade, eu que moro no Distrito Federal, na Vila Planalto. Aqui a gente tem uma escola de samba que tem direito a receber essa ajuda, certo? Porque é um grupo cultural de extrema relevância aqui dentro da nossa comunidade, só que eles não têm nenhum espaço, eles não têm sequer um galpão. Então, quais são esses critérios, né? Esse debate dos critérios
principalmente voltado para os grupos e para os espaços e para os coletivos culturais, a lei garante que seja feita através de debates com a sociedade civil, o que nos preocupa muito, né? O que nos preocupa muito mesmo, porque a gente não está vendo todos os estados e os municípios fazendo esse debate. Então, mais uma vez, eu acho que é a hora do setor, do artista, né? Provocar os órgãos que estão à frente da gestão dessa lei. Isso para começar. Depois muito a gente vai avançando no debate. Perfeitamente, Rita. Muito obrigado. A Rita trouxe um panorama muito bom, importante, que a cultura não vem sofrendo, né, de agora, né? Ela vem sofrendo nos últimos 4 anos, né, desses desgovernos que não reconhecem a cultura como parte fundamental e estratégica para a economia e que nessa pandemia a gente tem aí sido tão afetado. Para você que está chegando aqui no Twitter... Situação. Um agravamento, total. Para você que está chegando no nosso Facebook, no Twitter, deixa seu comentário, deixa suas dúvidas, suas perguntas, que logo, logo nós vamos responder cada um. Isso aqui é a série de diálogos e debates aqui comigo, Max Maciel, e que também fazem parte do nosso podcast Papo de Quebrada. Então, vou passar a palavra, então, para o Léo Hernandes. Léo Hernandes, até antes de passar, eu queria, Léo, chamar uns cards aqui para, mais uma vez, fixar na mente das pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhar, o que estabelece a perspectiva da lei Aldir Blanc, no caso, para as pessoas que vão ter acesso a esse auxílio. Muitas dúvidas vão gerar, inclusive da parte legal, né? Então, o Vinícius está aqui com a gente, está aí colocando, esse card foi feito pela Rede Urbana de Ações Socioculturais e vem endossar o que eu disse que a Rita já tinha colocado no final, né? Que esse auxílio emergencial para a cultura e para os trabalhadores e trabalhadoras dessa grande rede produtiva e que tem aí uns recursos, são totais de 3 bilhões, eles vão ter a expectativa de auxílio individual de R$600, esse auxílio, nós vamos falar lá na frente, né, ele não é para aquele que já recebeu esse auxílio que está agora, isso é importante, nós vamos tentar lutar para que isso caia, mas é o que está estabelecido na lei. Quem pode acessar, né, ter atuado social ou profissionalmente na área artística e cultural por 24 meses, né, e mediante a anteriores datas de publicação desta lei, com comprovação de forma documental. Veja bem, isso é para quem tem cadastro, né? Isso é uma coisa que nós temos que lembrar lá na frente, né? As pessoas vão ter que se cadastrar nos seus estados, nas secretarias, cada secretaria vai se comportar de uma forma a entender quem são esses atores culturais para ter acesso a essa renda, e ainda não está estabelecido se vai ser caixa-tem, né? É muito novo. O segundo ponto, não terem emprego formal ativo. Aí o segundo, né? Vai vir o terceiro e o quarto agora, pode passar, Vini. Tá aí o terceiro, né? Não serem titulares do benefício previdenciário da assistência social, do seguro-desemprego ou programa de transferência de renda, que é o caso Bolsa Família, tá, gente? Aqui embaixo, no quarto, tem que ter uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, né? Pode passar. Aí é para frente, Vini. Então, Léo, comenta aqui com a gente quer agradecer a todo mundo que já está comentando e compartilhando. Como é que você tem enxergado a lei também, né? E quais são os aspectos legais que isso possa se tornar daqui para frente, meu caro? Seja bem-vindo mais uma vez, grato. Valeu, gente. Olha, quero agradecer demais o convite. Vim participar aqui porque, bom, sou fã do Max Maciel de longa data, acompanho a trajetória dele também de longa data, sempre trabalhando com a cultura de uma forma engajada, consciente, trabalhando em Ceilândia e Taguatinga de uma forma sempre sabendo que uma coisa estava ligada à outra, né? Que cultura é política e política é cultura, e trabalhando dessa forma, de uma forma muito consistente, e a postura que o Max tem nos debates também sempre me impressionou e sempre me impressiona pela calma, lucidez, né, a abertura que ele tem para ouvir as diversas opiniões. Então, para mim é um prazer estar aqui com o Max. A Rita, que é uma companheira, colega de trabalho, que a gente já trabalhou junto algumas vezes aí no audiovisual, né, Rita? Não tanto quanto eu gostaria, e que agora aí tem se lançado, também colocado seu nome para jogo aí na política, militando, transformando a sua atitude cultural, também militância política, e também sou um grande admirador disso, de quem se coloca aí para jogo e para esse trabalho, né, que ocupa a gente para caramba, se não bastasse tudo que a gente tem na vida, e militar, né? Então é muito bacana estar aqui com vocês dois, que eu admiro demais. Eu acho que tem uma controvérsia, uma contradição nisso tudo, né, que é duro, que a Rita colocou uma coisa muito interessante, né, quer dizer, várias lives acontecendo, todo mundo voltou a falar
política cultural, o sistema cultural, todo mundo, né, deu uma aquecida no debate, depois de tanta paulada que a gente levou, essa lei, né, fez esse debate todo pipocar, né? Eu, quando tive no sistema eu participei do Sistema Nacional de Cultura desde os seus primeiros movimentos, sabe? Ali em 2003, eu já estava na construção do Sistema Nacional de Cultura. Depois, quando estive no Ministério da Cultura em 2015, e também na minha atuação acadêmica mais recente, fui estudar o Sistema Nacional de Cultura e tal. Então, quando eu vi isso tudo acontecer, eu não tive como não pensar no Sistema Nacional de Cultura. E falar, poxa, isso é tudo que o sistema preconizava, né? A descentralização de recursos da União para os estados e municípios realizarem essa operação dos recursos. E eu sempre defendi no Ministério que o Ministério da Cultura ele é muito engessado, pequeno, para dar conta de uma política federal, de fazer ele mesmo os editais. Eu sempre advogo que a União tem que... O papel do Ministério é ser articulador da política, e o executor das políticas são os estados e os municípios na ponta. Só que a gente não estruturou o Sistema Nacional de Cultura para isso acontecer, e agora está sendo exigido da política cultural, em questões de dias, que isso tudo se levante. E a gente não conseguiu estruturar isso em 13 anos, a gente está aqui no corre agora para ver como resolve isso. As perguntas que nós estamos nos fazendo é a pergunta que se fez durante esse período todo da construção do Sistema Nacional de Cultura. E aí eu me pergunto também se esse era o momento de fazer isso, né? Porque nós temos uma urgência, a gente precisa ser rápido, esse dinheiro precisa chegar rápido. Não dá tempo agora da gente fazer essa quantidade e estarmos aqui todos ainda em dúvida sobre isso e penando com estados e municípios que estão com suas estruturas administrativas e de gestão das políticas culturais em frangalhos. Então a gente está exigindo agora da gestão das políticas públicas de cultura uma coisa difícil dela conseguir entregar, né? E eu acho que agora talvez fosse o momento de centralizar, porque a União tem, e ainda mais depois da implementação da renda emergencial dos R$600, a Caixa teve, então, que se desdobrar, e a gente viu, e acompanha, ainda não está solucionado, né, todo o que a Caixa tem que fazer para distribuir os R$600. E aí repassar isso para os estados e para os municípios executarem é quase cruel, não é? Com os gestores, porque aí a culpa vai ser dos gestores que não estão dando conta de executar os recursos. E aí também já tem uma coisa de que bom, e se esses recursos não forem executados, eles vão para onde? O governo federal, na MP que ele soltou, ele disse que não, em 120 dias, se esse dinheiro não for executado, ele retorna para a União. Aí o Senado ontem alterou a MP e disse não, se não for executado, fica nos fundos estaduais. Aí a gente já fica com medo dos estados não quererem executar para fazer superávit fiscal com esse recurso, né? Porque é o que tem ocorrido, a gente sabe que a não execução dos fundos também tem essa questão fiscal aí implícita, né? A gente fica sempre com essa sombra, e nós estamos lutando, os fundos estaduais sempre ficam nessa disputa do que acontece com os saldos remanescentes dos fundos. Aqui em Brasília, isso é um grande debate, há muitos anos. Então, eu acho que essa controvérsia, né, esse momento dúbio, que ao mesmo tempo que nós estamos aqui todos falando sobre política cultural, era um momento de execução e não de muito debate. Então eu falo assim, se a gente está precisando de tantas lives, tantas explicações para essa lei, é porque temos um problema, a lei não é simples, não é rápida e eficiente como ela deveria ser por problema que ela está enfrentando. Ela deveria ser uma coisa muito mais simples. Então, quando a gente está se debatendo com questões burocráticas, o repasse, como é que vai receber, não vai receber, isso já é mau sinal, já que, inclusive, a lei dizia que a União tinha que repassar esses recursos em 15 dias, que foi o veto que o Bolsonaro fez, ele vetou esse dispositivo, porque, em 15 dias de centralizar 3 bi para os estados, né, ninguém consegue também. Então, ele teve que vetar isso porque não existe isso. É desconsiderar a realidade das coisas. Então, nós temos um problema, porque a Caixa que tem o cadastro único, né, o cadastro único brasileiro é uma conquista do Estado brasileiro, que é o que opera o Renda Família, o Bolsa Família, que agora quer mudar, né, de Renda Brasil. O Bolsa Família, que é um sistema que unificou todos os cadastros de assistência social do país, né, o cadastro das pessoas, e quando apareceu a pandemia, a gente descobriu que tinha muita gente que não estava nem nesse cadastro único que foi tal do CPF. E
A Caixa, com os cruzamentos com a Receita, nós temos aí, estamos chegando aí a 1 milhão de pessoas que fraudaram os R$600, né? E o TCU está em cima, e esse dinheiro vai ter que voltar. Então, os prefeitos e os governadores vão ficar, não, peraí, quem é que vai validar esse cadastro? Quem é que vai fazer o cruzamento para pagar esses R$600? Porque se isso furar, eu posso ser responsabilizado pelo TCU. Então, é um problema. Eu acho que poderia ter sido feito um repasse para os estados e para os municípios, mas não o tamanho. Eu acho que a Caixa teria muito melhores condições, muito mais agilidade para fazer isso do que as secretarias estaduais e municipais de cultura, né? Eu tenho dados de 2014 que 19 estados tinham fundos estaduais de cultura, né? E nem 30% dos municípios tinham fundos para operar esses recursos. E esse é um outro problema. Brasília está até confortável, porque tem bastante já estrutura, tanto legal quanto administrativa, penando horrores para executar o dinheiro que tem já, né? Isso é outro problema para a gente, que nós vamos receber um recurso que vai sobrecarregar uma estrutura que já está sobrecarregada, mas enfim, os outros estados, os outros municípios, não. Então, eu acho que nós temos um problema aí operacional grave para resolver, que nos coloca em uma situação difícil, porque no final das contas vai se responsabilizar muitos gestores de não conseguir repassar o recurso. A gente está vendo que repassar recursos para as pessoas e as pessoas que têm menos acesso aos serviços, ao celular, a ter o próprio documento, a gente quer que as pessoas façam um cadastro para provar que elas têm tantos anos. A história do cadastro é um equívoco enorme, porque isso, imagina, porque veja, os R$600 que a gente ainda estava debatendo, as regras que estão na lei são basicamente não, são as mesmas regras dos R$600 do auxílio emergencial do governo. A única diferença é que ela já traz a terceira parcela que não estava ainda colocada, que agora já está colocada pelo governo, que vai pagar também para as outras pessoas. E retroage um pouco no tempo, quer dizer, começa a pagar essas 3 parcelas para trás. Então, bom, esses são a mesma coisa, só que exige que você tenha que comprovar um cadastro que você tem 2 anos de atividade artística. Bom, então alguém vai ter que dizer, você vai ter que mandar isso para algum lugar, e alguém vai ter que dizer, vai ter que olhar essa documentação e dizer, ok, vai ter que validar isso. E isso, numa escala que a gente precisa, para pessoas que têm dificuldades de usar celular, de conseguir pagar, é muito, muito complicado. E sistemas de avaliação da Secretaria de Cultura que estão ainda muito, muito precárias do ponto de vista de estrutura de gestão da informação, de dados, de tecnologia para operar esse mesmo teve dificuldades enormes tinha dias que, né, acho que, Max, você que estava contando isso, né, da história da atualização dos aplicativos da Caixa, atualizando no mesmo dia 2 versões do aplicativo, né? Então, aqui a gente, o formulário do FAQ de hoje, que a gente faz, é o formulário criado na minha gestão há 10 anos atrás, entendeu? Então não está fazendo muito sentido exigir da Secretaria de Cultura uma coisa que ela vai suar muito para entregar, quando ela tem aí, a gente demora aí 300 dias, às vezes, para finalizar um edital do FAQ. Então, é um desafio enorme que os estados e os municípios têm pela frente e que a lei, que, enfim, né, está forçando aí a gente resolver um problema que a política pública não conseguiu resolver em 13 anos e a gente tem que resolver agora em 1 mês e fazer dinheiro chegar para pessoas que nunca chegou. Então, não é pouca coisa o desafio.
Léo, não é pouca coisa, né? E eu queria muito comentar que sua fala assim, dizer que essa lei ela é uma luta dos movimentos culturais, é uma luta desse povo da cultura. E uma coisa que você trouxe que é interessante a gente reviver é que esse assunto de cultura no Brasil ele é novo, gente. Se a gente for olhar mesmo do ponto de vista histórico, em tese de programa, de projeto, de linha, de ministério, com secretarias, com foco, com recurso, no caso do Brasil, ela vem pós-governo Lula, né? No início do governo Lula para cá, que se deu um olhar mais necessário e preciso, as conferências de cultura, ou seja, os pontos de cultura que se enraizou nos territórios e permitiu que muita gente pudesse produzir para além da sua arte, mas capacitar novos atores culturais para dentro dessa rede de fomento toda. Isso foi minado no processo. E a gente dá de cara com essa realidade, que é, como vocês dois falaram, é urgente, emergencial, e que está aí dado o cenário, né? Ninguém tem perspectiva de quando isso vai rolar na prática, inclusive dentro dos prazos. E aí vamos agora para os nossos debates. Eu queria muito ouvir vocês, saudar todo mundo que está comentando, está aqui com a gente ao vivo eu fico aí, mas eu fico nas telas aqui, né? Ao vivo no Facebook, no Twitter. A gente vai tentar responder algumas questões, mas assim, acho que tem uma problemática dada, assim, que eu queria ouvir vocês dois. Deixa eu só saudar aqui a todo mundo que mandou um comentário aqui, né, para a gente fazer essa interação. Tá aqui o Reino Quintas, velho, valeu, muito obrigado, gratidão por você estar aí com a gente. Passou aqui também, tá aqui com a gente a Neide Nobre, obrigado, viu, Neide? Sempre também, todo mundo da Frente Unificada da Cultura, viu, gente? Obrigado mesmo. Tá aí a Ari Gavião, muito grato, viu? Muito grata mesmo. Elisa Carneiro, também que tá aqui com a gente, tá aí essa MC, mãe, artista, tá a Cleo Street, do Hip Hop, Samana, correria, lutou para estar no conselho também, tá aí espalhando a memória. Sérgio Boré, gratidão, viu, por estar aqui com a gente também. Tá a Cláudia Andrade, também mandou um abraço aqui pra gente. Nancy, querida amiga aqui de Ceilândia, tá aqui o Henrique, a Fernanda Sampaio, Julimar Santos também está aí. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando nossos amigos e amigas para a gente fazer esse debate. Bem, a gente vai ler algumas perguntas, a Cléo também tinha colocado aqui um ponto, mas eu queria ouvir vocês dois do seguinte cenário. Obviamente que a gente não tem bola de cristal, né? Mas qual seria a melhor forma de conduzir a Lei Aldir Blanc para que, de fato, ela chegasse na ponta e a gente não tivesse essa morosidade ou pior, né? Essa dúvida de como vai se dar na prática. E eu estou falando não só para o Distrito Federal, a gente estava ontem conversando com os amigos do Pará, que falava, cara, a gente não tem nem noção de quando vai iniciar esse debate aqui de forma mais sistêmica, as pessoas não estão chegando com essa informação, muitos artistas nossos não estão cadastrados em algum tipo de sei lá, de sistemas da Secretaria de Cultura nos estados, até mesmo do Distrito Federal, muitos não se sentiram, sei lá, confortáveis de estar num SEAC, né? Mas nesse momento precisa da renda, não teve acesso à renda emergencial. Então, para vocês, assim, qual seria, vocês hoje, assumindo a postura de um gestor, vocês dois são gestores, na visão de vocês, a opinião de cada um, claro, qual seria a melhor forma de fazer isso valer na prática no menor tempo possível, se é que é possível? Pode falar, Rita, aí o Léo complementa, fica à vontade. Rita? Olha, eu acho que o Léo colocou aí um cenário extremamente nebuloso, realista, né? Ele trouxe a lei, colocou ela no chão e falou: o problema é gigantesco. Agora, tem uma fala que ele fez que eu discordo, que é exatamente que eu acredito que é um mecanismo de celeridade, que é a participação popular. A lei prevê a participação popular. Ela diz que é importante que essas pessoas, os fazedores de arte e cultura, estejam presentes e regulamentando nos estados e nos municípios essa execução. É o estado e o município que vai pegar a regulamentação mãe e vai trazer para o seu estado e dizer como que eu vou executar aqui. Isso foi pensado lá no início, nos primeiros debates que eu tive presentes, nos primeiríssimos debates, quando as lives ainda eram 30 pessoas, 20 pessoas ali discutindo. Foi pensada essa descentralização exatamente para viabilizar essa agilidade. O que o Léo coloca, inclusive,
como uma coisa que não é positiva nesse momento. Na construção da lei, quando ela surgiu, essa descentralização foi pensada como uma forma de agilizar, tendo em vista que é o município, que é o Estado que conhece onde está o seu artista, que conhece onde está o seu produtor, o seu agente cultural. Foi pensada dessa forma. Infelizmente, o que a gente observa é que a grande maioria dos estados e dos municípios não estão fazendo dessa forma. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, foi criada até o momento uma comissão que está dentro da própria secretaria, e não foi feito nenhum debate, não foi criada nenhuma comissão que esteja ligada à sociedade civil para dizer como que isso tem que ser regulamentado. Então, eu ainda acho, eu acredito na lei, eu acredito no poder dela de descentralização, desde que o órgão gestor comece imediatamente a dialogar com a sociedade civil e descobrir, mapear, né, onde estão essas pessoas. E eu também acredito que é fundamental que o órgão gestor esteja à frente, né, executando e fazendo todos os trâmites burocráticos que é necessário, mas também é fundamental que a sociedade civil também comece a se mapear e leve para esse órgão, sabe, quem são seus entes e agentes, onde estão seus artistas, né? E a lei prevê, inclusive, cadastros diversos, né? Ela prevê isso. Então, eu acho que é um movimento mútuo. Eu acho que só a partir desse movimento mútuo, rápido, urgente, é que a gente consegue dar celeridade nesse processo. Você, Léo. Olha, Max, eu acho que as políticas culturais, os editais, elas têm uma característica de trabalhar com processos seletivos, né, de selecionar projetos, de atender universos muito restritos e tal. Nós estamos falando aqui de uma política de uma outra ordem, né? Elas são políticas mais universalistas, né? Elas querem atender aquelas pessoas que a gente não sabe quais são, né? A gente não sabe quem é, que a gente tem que o Estado, né? O Estado, estou falando aqui como se, né? Você falou o gestor, né? Que a gente desconhece, que não está nos nossos radares, que não está inserido, né? Que está fora disso. E isso é o mais difícil de se chegar. Como a gente viu aí que a Caixa penou para resolver, né? Teve a discussão do CPF, né? Tem CPF. Aí você imagina as pessoas terem que abrir conta no BRB, aqui em Brasília, aqui no caso, né? Que é um banco ultrapassado, né? Precário, que a gente sofre bastante com a operação do BRB, que agora teve seu aplicativo de celular, que começa a melhorar e tal, mas que ainda é um banco muito antigo, né, no seu formato de atuar, assim, não se modernizou, né? A Caixa teve que se modernizar aí, a toque de caixa, fazendo um trocadilho infame, para dar conta dessa operação que ele fez, né? Eu acho que eu trataria de forma separada, sabe? Eu acho que o repasse dos R$600, que vai exigir isso, quer dizer, não é uma busca ativa, não é os conselhos, porque a gente acaba, sabe, meio que falando sempre para os mesmos, para o nosso universo, ele é muito restrito. A gente chegar naquelas pessoas que nem o Conselho de Cultura, nem a própria cidade conhece. Acho que esse é o desafio, são as pessoas que estão com muito, inclusive porque as pessoas não podem sair de casa, né? As pessoas estão com uma enorme dificuldade. Então, o governo do Distrito Federal é um governo robusto, né? Tem a Plan, tem a Secretaria de Assistência Social, tem uma estrutura de dados grande que tem que botar isso a serviço. A Secretaria de Cultura sozinha não vai fazer isso, né? Assim, ela já sua sangue para dar conta do FAC. Não tem a menor chance da Secretaria de Cultura operacionalizar e atingir as pessoas dessa forma. E eu acho que teria que botar a estrutura do Estado a serviço. Codeplan, a Secretaria de Assistência Social,
toda a máquina do governo, propaganda na televisão, né? O governo tem que fazer propaganda para as pessoas se cadastrarem, entrar, não é a gente mandando zap para os amigos para saber, sabe? Porque tem que ser uma operação grande para dar escala no negócio, porque senão a gente não consegue ultrapassar os limites das pessoas que a gente conhece, que já estão, de alguma maneira, inseridas na coisa. Eu estou falando aí dessa primeira fase, né? Eu acho que essa operação é uma operação grande, de grande porte. Grande, e vocês têm um consenso na fala de vocês, precisa ser agora. E a questão é como, né? E esse como a gente sabe que tem esses limites, né? Por exemplo, do ponto de vista dos R$600, eu, sinceramente, nós estamos lutando por renda universal básica há muitos anos, não é de agora. Então, imaginar, por exemplo, que os atores culturais que já receberam os R$600 do auxílio emergencial não vão poder receber agora, já corta um monte, porque quem é que ia imaginar que ia existir um plano emergencial de cultura que ia destinar um auxílio de R$600 para os fazedores de cultura? Ninguém imaginava isso. Isso estava na pauta há muito tempo, mas não estava em nenhum cenário de que ia ter aprovação. Então, óbvio que as pessoas correram para receber os R$600 do auxílio emergencial. E essas agora vão continuar de fora, porque, em tese, vai acabar, tem uma pretensão, a gente não sabe quanto vai continuar. Inclusive, eu tenho uma leitura que eu estou acompanhando, né? Países, estados, dia a dia, e você já começa a ter insurreições em vários países. Israel foi sábado retrasado, você teve na Bolívia na terça-feira passada, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa e o Estado não tem conseguido suprir a necessidade do povo, porque de fome nós não vai ficar, né? E aí eu queria 2 perguntas para vocês comentarem. Uma deles aqui tá, até saudar aqui, que eu não saudei ainda, viu, gente? Tá aqui o Ailton, menino de Ceilândia. Obrigado, viu, Ailton? Tá falando da patinação das políticas de gestão no DF. A Nancy manda um abraço para o debate, que é muito importante. A gente tem tentado aqui, Nancy, fazer esse cenário ficar legal. E o Renato Nunes, que tem a pergunta dele, e do Antônio de Pádua. Acho que são muito cruciais, porque o Renato, ele é da graxa, galera. Ele é o cara da turma do backstage. Essa galera que não pode estar numa live como a gente, fazendo música, que não pode concorrer a um edital para poder botar sua cara e botar o QR Code. Essa galera que monta som, monta palco, bota luz, faz a técnica funcionar, essa galera está invisibilizada no processo do debate. E ele traz uma pergunta, eu vou ler essas 2 perguntas e passar para vocês, né? A dele é: boa noite a todos, como podemos garantir que os profissionais da ponta, né, da cadeia produtiva, indispensável, acessem as verbas do FAC e tenham todos os direitos de um gestor cultural? Essa é a pergunta do Renato. Se vocês permitirem, eu posso já colocar do Pádua junto, ou vocês querem responder essa primeiro? Não, pode ser as 2, acho melhor. Então vai, só a marca do Pádua aqui, tá aqui o Pádua, né? Como vocês avaliam as ações da Secult em relação ao suporte à classe artística na pandemia? Olha, eu acho que a Secretaria de Cultura da Economia Criativa do Distrito Federal, ela precisa imediatamente respeitar a LOC e utilizar os 5% do FAC para contratação de profissionais, para manter o sistema do FAC ativo. Porque se nós estivéssemos, de fato, com aquele sistema ativo, com os editais acontecendo numa velocidade acelerada, numa velocidade que corresponde a esse momento extremo que a gente está vivendo, talvez a gente não precisasse nem da Lei Aldir Blanc, sabe? Agora, nós temos já garantido em lei a utilização de 5% do Fundo de Apoio à Cultura para contratação de pessoas. Infelizmente, o movimento cultural, a gente já vem batendo nessa tecla o tempo todo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Eu também sou conselheira, estamos com essa pauta dentro do Conselho, porque a gente vê que é necessário mão de obra especializada nesse momento. E aí nós temos já o FAC, que está num processo extremamente moroso, no ritmo dele, no ritmo da burocracia, que não é o mesmo ritmo, não é o mesmo tempo da fome, não é o mesmo tempo da necessidade, né? Já está extremamente lento. Entre a Lei Aldir Blanc, mais um aporte, o último número que eu vi que vai vir 31 milhões para o Distrito Federal. Se não tiver gente para operacionalizar esses 2 sistemas, não vai dar certo.
já tem toda essa complexidade que o Léo, que já esteve dentro da máquina, colocou muito bem. É um problemão, é um grande desafio, sabe? Que precisa da mão de obra do Estado e que precisa da comunidade cultural extremamente ativa, lado a lado, dialogando e trabalhando, levando informações, comunicando. É preciso também de um engajamento, o Léo falou fez uma fala importantíssima. É imprescindível o engajamento, né, dos meios de comunicação. A gente tem que levar essa informação para a massa. Não vai ser via WhatsApp, card, em grupo que a gente vai conseguir comunicar. Então, é fundamental que essa engrenagem da Secretaria de Cultura e Economia Criativa seja ampliada a partir da contratação de mais profissionais. Obrigado, Rita. Léo? Eu queria começar dizendo o seguinte, né, gente? O Estado brasileiro, ele não foi feito para repassar dinheiro para os pequenos, né? A estrutura de repasse que foi primeiramente organizada, né, pela Lei 8666, The Number of the Beast, ela foi feita para passar dinheiro, fazer compras com grandes empresas. E ela parte do princípio da desconfiança. A nossa legislação, para operar os recursos públicos, ela sempre parte da desconfiança. Então, você tem que estar sempre provando um monte de coisas e de saída e para poder receber os recursos. O Estado brasileiro ele foi feito para financiar as grandes empresas e não as pequenas pessoas. O Guedes falou isso na reunião, né, do dia 22, não, tem que dar dinheiro para os pequenos, tem que dar dinheiro para os grandes. Então, nós temos esse problema, né? E agora essa pandemia está assim, né? Em dias nós temos que resolver problemas super complexos e estruturais do Estado. Nós estamos aqui discutindo um problema estrutural do Estado brasileiro. E o FAC ele está fundado nessa premissa, né? Tanto da Lei 8.666, quanto da desconfiança e da dificuldade de passar dinheiro para os pequenos. Exige uma enorme coisa. Eu falo que, assim, né? A lei, ela trata os pequenos como empresa ou como prefeitura, ou seja, exige que você seja uma prefeitura, tem que cumprir, entendeu? Uma coisa... a regra para uma prefeitura botar dinheiro e a regra de uma pequena associação, ou da gente agora no FAC, é muito parecido. Então, o plano de trabalho que você tem que fazer, tudo, as regras, toda a estrutura, todo o formato, ele é a mesma, né? Então, exige do indivíduo a mesma coisa que exige de uma empresa. Então, esse é uma enorme nhaca. O FAC, a gente estava, eu e aqui, Rita, conversando sobre isso antes, né, da gente entrar no ar sobre a operação pelo FAC ou não, e aí também já falando do Pádua, né, bom, primeiro, a questão da graxa, do pessoal da graxa, como é que bota a mão no FAC? Eu brinco que numa sentada de mesa do bar, eu quero acabar com o SEAC, ou eu quero manter o SEAC, eu começando sobre o SEAC, eu quero acabar com o SEAC, eu acho que o SEAC tem que ser mantido, porque ele tem uma questão de fundo que é o seguinte, e eu não vou responder não, tá? Só vou botar a pergunta. O dinheiro do FAC é só para os artistas ou todas as pessoas são artistas e devem receber recursos para fazer arte? Essa é uma pergunta e tanto, né? Ora, não acho. Não é? Mas essa é a pergunta. Se a gente acaba com o SEAC, fazer arte, fazer cultura é um direito de todos os indivíduos, então não tem que ter SEAC, todos os indivíduos podem acessar o FAC? Essa é uma questão, não é? Como eu falei, numa sentada de bar eu concordo com esse argumento, eu também discordo. Depende do tanto de cerveja que eu tomo. Mas essa é uma questão, porque o SEAC ele já é o primeiro filtro, e essa lei parte desse filtro como premissa. Entende? E essa eu acho que é uma questão e tanto para ser tratada. Porque não quer dizer, você tem que comprovar um monte de coisa, e o pessoal da graxa, às vezes, tem realmente 2 anos e tal de vida para comprovar. Mas mas meu nome não aparece no cartaz, meu nome não aparece no folder. Não, mas traz aqui o contrato. Contrato? Nunca assinei contrato. Não, então traz sua nota fiscal. Nunca, não emito nota fiscal, eu compro a nota fiscal ali e o cara não tem nada para comprovar 2 anos de atuação. 2 anos sendo, sei lá,
carregado, né, assistente de iluminação de set de filmagem. Não consegue comprovar que tem 2 anos. Então, eu acho que esse é um desafio dessa burocracia do Estado. E foi? Não, aqui a Rita quer comentar, mas deixa você concluir. A lei prevê autodeclaração, né? A lei prevê autodeclaração. E já existe um debate aqui no Distrito Federal, que já vem sendo feito há bastante tempo. Não, mas eu estou falando do FAC. É porque a pergunta dele foi sobre processar o FAC, né? Foi processar o FAC, não foi processar a lei. Isso, processar o FAC. Processar o FAC. Como é que a galera da Graxa acessa o FAC? Perdão. Desculpa. Não estou falando da lei, não. Eu estou falando de acessar. Então, e aí, a gente estava discutindo porque a autodeclaração, massa, né? Já vai resolver um monte, né? A gente está um pouco dessa lógica da desconfiança, que o cara tem que provar a sua autodeclaração. Mas é que eu acho que o FAC... Então, o que a gente tem 2 debates aqui, né? É utilizar o FAC para operacionar a lei Aldir Blanc e acessar o FAC. Então, a questão do FAC tem também uma coisa de entrada que é falta de tecnologia. Isso que a Rita colocou sobre a falta de investimento na gestão do FAC é gravíssima, né? Assim, está muito parado, né? A gestão que eu participei, né, deu um avanço, a gestão do Guilherme Reis deu outro avanço, e eu falei isso para a última live que eu participei com o secretário do executivo da Secult, falei assim, olha, essa gestão agora tem que dar mais outro, todo mundo tem que vir e colocar o seu tijolinho nessa história para a gente ir crescendo, né? A estrutura do FAC tem que crescer para dar conta do volume. Hoje nós temos 23 milhões de reais empenhados no FAC, né? 30 e poucos %. Quer dizer, nós estamos aqui chegando para o final de julho e temos só 23 milhões de 71 milhões. Né? O que a Rita falou, se a gente tivesse uma boa execução do FAC, a gente já não estava precisando de lei Aldir Blanc. Na verdade, a gente não precisa, vamos combinar? A gente não precisa. A gente vai arrumar mais 30 milhões, sendo que a gente não consegue executar os 70 que a gente tem. Então, a gente tá indo para 100 milhões, tá certo? E a gente conseguiu executar 23, é o que a gente tem empenhado no momento. Eu acho que o governo, eu discordei e discordo da história do prêmio, né, do prêmio Brasília 60 anos, sobre a gestão da pandemia. Eu discordo que seja prêmio, porque prêmio é prêmio para você premiar trajetórias, prêmios para você premia poucos, é uma coisa que você faz enfim, você vai premiar carreiras, né, e trajetórias, e não premiar quem precisa mais do dinheiro. Você não tem como você julgar, não é disso que se trata. Então, você não pode usar o prêmio para resolver o problema do repasse de um recurso de emergência, pelo amor de Deus. Isso é constrangedor, isso é uma gafe. Além de que o prêmio paga imposto de renda, tá, gente? Sobre esses 2 milhões aí, 22% dele vai ficar para o leão, porque ninguém recebe 4 mil reais do prêmio. Todo mundo paga imposto de renda. 30 e poucos na fonte, né? Tido da fonte. Está acabando aqui a nossa live, Max? Não, mas olha só, Léo, eu acho que a gente pega até 32 na fonte. Eu vou dar só mais um minutinho para o Léo encerrar, Rita, eu passo para ti, porque tem mais perguntas. Pode ir até 27. Eu só estava precisando saber que você falou que era 1 hora. Não, pode ir, tá legal, tá gostoso, pode ir que tá gostoso, tá legal. Tem povo que tá interagindo aqui. O imposto de renda é retido na fonte, o FAC vai recolher isso, tá? Dos 4 mil, senão ninguém vai receber 4 mil do prêmio aí, já é retido na fonte, e tudo que vier adiante, se insistir em passar o Aldir Blanc por meio de prêmio, a gente vai engordar o imposto de renda. O imposto de renda nem retorna para a gente como fundo constitucional, porque... Fica para a União. O fundo constitucional vai ficar para a União. Então, o FAC está financiando a União. Mas olha só, eu tenho uma coisa aqui que eu queria até, Léo, para te cortar e passar para a Rita, assim, só para a gente fazer o bate-bola, é que tem umas coisas parecidas aqui nos nossos comentários, que é muito real, que a pandemia revelou as contradições da cultura, que é isso, né? Aqueles que sempre fizeram parte da cultura, que estão na cultura, não são reconhecidos como membros da cultura, tá? A galera da Graxa questionando justamente nisso, por que eu não posso ter o meu SEAC, por que eu não posso participar do FAC, e assim como as pequenas empresas, né, que produzem, alugam palco, som, luz, que nesse momento também não estão sendo assistidas e estão falando, mas olha, eu também faço
a parte da cultura, eu também sou parte da cultura, o BRB não me empresta, o FAC também não me inclui. Eu acho que é um bom cenário para dizer, olha, tá na hora de dar uma reformulada em quem, no espectro que a gente possa reconhecer como fazedores de cultura. Eu acho que numa sentada de bar, eu concordaria contigo em não ter o SEAC, mas eu enxergo que o SEAC é um instrumento importante para manter ali ativo o cadastro, para ter renovação permanente, porque tem muita gente que vem de fora e acaba acessando o FAC sem aquela galera histórica que acontecia isso muito no passado, depois foi estabelecidos os comprovantes de residência, assim como tem muita gente na quebrada que está aqui há mais de 5 anos, 10 anos, vive de aluguel, mas aquele aluguel que não tem contrato, sabe? Aquele aluguel que eu só alugo. E aí, para comprovar que está aqui há 2 anos, só o folder não vale. Tem que valer lá um tipo de conta. Aí a pessoa não tem conta. Aí ela não consegue fazer parte do SEAC porque a única coisa que dizem que ela pode fazer parte de 2 anos além da comprovação do folder é um tipo de conta que ela não tem pela relação precária, que é o direito à moradia e tudo isso que nós já sabemos, né? E aí, Rita, depois a gente passa para você, Léo, e depois para a Rita, para a gente encerrar, eu acho que tem mais alguns comentários, que o Ailton colocou, se as administrações não seriam fundamental nesse processo para ajudar na distribuição das rendas emergenciais. Eu já coloquei aqui o Marcelo falando sobre enquanto empresas, né? E cadê aqui? Eu acho que seria um pouco disso, né? Vocês poderiam comentar aí, Rita, você pode até comentar um pouco do que o Léo falou e falar um pouco disso. A Neide aqui está falando comentando, né, que a autodeclaração é com comprovação e que está chocada que essa verba da cultura é para a cultura, essa verba é nossa, realmente, essa verba é nossa. E é isso, a capacidade de operacionalizá-la e fazê-la chegar na ponta que é crucial. Eu sempre me questionei, se a gente tivesse 70 milhões para executar num ano, se a gente não atenderia todos os projetos habilitados, sabe, no edital. Eu sempre me questionei, por que a gente só escolhe 2, se talvez com aquele montante de recursos a gente poderia ter atendido a maioria dos habilitados todos, né? E toda vez que sobra recurso, o Estado pega, nunca devolve, né, Léo? Nunca devolve, a gente nunca viu devolver. Quando devolve também, a gente não sabe quando devolve, fica devendo uns 2 anos atrás. E aí a gente fica nessa luta, né? Então vai, Rita. Senão eu viro um comentador aqui também. É porque você faz parte, né? E a gente está num momento muito importante, e o Léo falou uma coisa muito, muito séria, que é a questão da cadeia produtiva da cultura. Quem somos nós, entendeu? A arte e a cultura, ela não é feita apenas por produtores e artistas. Tem uma cadeia extremamente complexa para se realizar qualquer projeto artístico. Seja ele pintar um quadro, a montar um filme de longa-metragem, montar uma ópera, entendeu? Montar um circo. Então, para todos os projetos artísticos e culturais, existe uma grande cadeia produtiva envolvida. E é fundamental, nesse momento, que essa cadeia produtiva seja conhecida e reconhecida a partir desse benefício emergencial que a Lei Aldir Blanc está garantindo. Nós já levamos esse debate aqui no Distrito Federal e como eu estou em contato com outros estados, sabemos que tem outros estados que já estão mais avançados nos seus processos de cadastramento. Nós já levantamos essa questão aqui. É fundamental que seja feito um cadastro amplo e que garanta que essas pessoas, que são a galera da graxa ou a galera do piso da fábrica, como chamar as nossas equipes, as nossas grandes equipes, que todas essas pessoas estejam inseridas. É fundamental que isso aconteça, né? E esse momento é crucial. Eu acho que nós já falamos aqui que é importantíssimo que haja um envolvimento do órgão gestor através do que eles estão chamando aí de busca ativa. É fundamental que haja também um movimento da cadeia produtiva em direção a esse gestor. É fundamental, é importantíssimo que os seus segmentos também comecem a se mapear e dizer para o gestor quem é quem. Isso é importante. A Lei Aldir Blanc, ela tem esse caráter, inclusive, humanista e também esse caráter de solidariedade, esse caráter de gerar
uma eletricidade nessa cadeia toda. É diferente de eu chegar, eu, Rita Andrade, que tem uma produtora de audiovisual, que sou produtora disso, que eu sou produtora executiva, vou lá, faço o meu SEAC, escrevo o meu projeto, fico aguardando, depois eu monto a minha equipe. A lei, ela traz uma outra possibilidade, a possibilidade das cadeias se movimentarem, chegarem nesses órgãos e dizer, olha, eu sou do circo, e aqui tem um cadastro de todos os circos da minha região, e dentro desse cadastro existem todas essas profissões. Ela permite isso. É importante, aí eu volto para uma fala inicial, que é importante que a gente também se movimente em direção a ela. Ela propõe esse tipo de movimento, sabe? É fundamental que, nesse momento, a gente compreenda aonde estão os nossos pares, onde a ponta das equipes que eu contrato para realizar os meus projetos, e que também essas pontas se movimentem, né? Então, o que nós fizemos? Nós já conversamos várias vezes em alguns encontros que foram promovidos, tanto com a Secretaria de Cultura como com outras entidades que estavam lá representadas, a respeito de um cadastro extremamente simplificado. A gente sabe que a lei ela abre para vários cadastros. Eu mesma, dentro de uma reunião junto da Secretaria de Cultura, eu propus, inclusive, o cadastro da Secretaria dos Direitos Humanos, que tem lá cadastrado 130 terreiros de Umbanda e Candomblé, que tem grupos de capoeira, tem espaços culturais indígenas, comunidades ciganas, tudo isso está previsto na lei. Então, é fundamental que esse órgão gestor, que no caso é a Secretaria de Cultura, dialogue com o Estado, dialogue com as outras secretarias, como muito bem falou o Léo. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Se não houver diálogo, se não houver um entrelaçamento aí de informações, e se a comunidade cultural também não se movimentar em direção ao órgão gestor, isso é fundamental que aconteça. A gente não vai conseguir, de fato, atingir. Né? Agora, eu gostaria só de chamar a atenção, porque a lei, embora ela seja essa lei tão ampla, é fundamental que as pessoas, ao se cadastrarem, ao estar concorrendo a editais, que a gente também já bateu o pé, esses editais têm que ser simplificados. Nesse momento de pandemia, a gente viu festivais como no Seu Quadrado, um edital super simplificado, você entrava na internet, 5 minutos você se inscrevia no edital e já estava concorrendo, você viu a Funarte, você viu diversas entidades fazendo editais extremamente simplificados e projetos que já estão no ar, que a gente já foi lá, já trabalhou, já assistiu, já viu milhões de lives e vai ter que ser nesse caminho. Se não for, a gente vai chegar junto, porque esse dinheiro, como muito bem falou a Neide aí, esse dinheiro é nosso e ele tem que chegar o mais rápido possível na mesa da trabalhadora, do trabalhador, no gestor dos espaços, ele tem que chegar. Apesar de todas as dificuldades que o Léo muito bem pontuou aqui, é fundamental que a gente faça esse dinheiro chegar. E depende do gestor, mas também depende de nós, do nosso esforço, da nossa participação, porque ela nasceu com essa intenção de ser descentralizada e também movimentar o setor cultural. Não estou te ouvindo, Márcia. Só uma coisa que a Cléo está colocando, que eu gostaria de falar, pode que o Léo colocar, Rita. Permite, pode ser? Que é com relação ao edital pode. O edital de prêmios, eu discordo um pouco dessa fala. Eu acho que o edital de prêmios, sabe, Léo, ele pode ser um mecanismo que chegue na ponta, sim. O que é fundamental é que ele, de fato, como eu acabei de dizer, ele seja simplificado e que ele estabeleça alguns filtros. O edital que foi posto aí não tinha nenhum filtro. Bastava eu mesma dizer que eu mereço um prêmio. Aí eu me inscrevia e eu
ganhava, passava por uma seleção e eu ganhava o prêmio. É preciso que tenha um filtro dizendo que eu não sou uma pessoa de carteira assinada, que eu não tenho, que eu sou artista, mas que eu estou de fato necessitando. Filtros, entendeu? Esses filtros têm que ser pensados. Eu poderia enumerar vários aqui, até mesmo porque a gente já... Você fala por categoria, só para a cultura hip hop, só para a cultura... Seria isso? Filtros, categorias, essa linha de prêmios aqui vai só para técnicos montadores, essa linha aqui vai só para costureiras, camareiras, maquiadores, assistentes, essa linha, entendeu? Criar filtros, porque senão a gente vai continuar, como o Léo muito bem falou, a gente dialoga muito num grupo muito fechado. Entendeu? A gente dialoga com... Poucas pessoas têm acesso a essa informação. Não adianta a secretaria soltar um edital, coloca no site e cruza os braços e põe um card na rede. Não adianta. Deixa eu dar uma... Ampliado, né, essa comunicação. E fazer 2 minutos, Joel. critérios e filtros. Perfeito. Deixa eu dar uma 2 minutos para a gente poder, que eu vou passar para vocês encerrarem, mas 2 minutos que eu vou passar um card e vocês encerram. Tá. Queria dizer o seguinte, gente, os cadastros e essa mobilização e tal, ela é fundamental, né? Ela vai ser fundamental, mas ela precisa ser estruturada, sabe? Porque eu, né, trabalhei no FAC, realizei 32 editais, né, e fiz uma formação em gestão de políticas públicas, né, trabalhei depois no Sistema Nacional, no Fundo Nacional de Cultura, né, no Ministério da Cultura, com o Vale Cultura, que era super complexo do ponto de vista. Eu vou te dizer que a gestão da informação, porque se cada um faz um cadastro de forma diferente, que vem, havia alguém que falou assim, já temos 500 cadastrados, alguém vai ter que digitar esses 500 cadastros, e pode estar faltando uma informação crucial para a gente poder fazer o cruzamento do imposto de renda. Veja, os R$600 precisa fazer um cruzamento para a Receita Federal, isso é super complexo. Então, se esse cadastro não for feito de forma estruturada, esse voluntarismo todo vai ser jogado para água abaixo, porque vai ter que tudo ser refeito. E não adianta a gente fazer isso no documento hoje, porque essas informações não são as mesmas. Isso é bastante complicado do ponto de vista, porque, vamos lá, eu fiz um curso de gestão de políticas públicas e a gestão de políticas públicas lida com isso, com essas tecnologias, e tecnologias não é só software, as tecnologias do procedimento da política pública, como ela se operacionaliza. A gente já tá, felizmente nesse caso, a gente já está pacificado que vem o dinheiro, que estamos reconhecidos, né? Uma coisa que eu particularmente nem acreditava que esse governo iria aceitar, que ele não ia vetar a lei inteira, garantiu, mandou o recurso e tal, sem dúvida uma vitória. Agora temos que operacionalizar. E na estrutura, isso que eu estou falando, a Codeplan, Secretaria de Assistência Social, quer dizer, o governo tem gestores e ferramentas para operacionalizar isso, experiência para operacionalizar isso. E, Léo, tem que ser usado. E eu acho que uma coisa importante é dizer que a Secretaria precisa abrir a porta para essas novas frentes que eles não se viam como frentes, né? Ou seja, precisa receber a galera da graxa de ponto de vista formal e eles têm que dizer como é que eles vão ser incluídos, né? Porque senão fica essa luta da gente dizer que a gente merece ser incluído, os caras nunca vão reconhecer na ponta como tá. Eu queria, para a gente encerrar, porque o horário já pipocou, eu vou passar para vocês fazer as considerações, só o Vinícius passar o card dos espaços, viu? E dizer para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Twitter, no Facebook, ouvindo a gente pelo nosso podcast Papo de Quebrada, você que faz cultura, que é membro dessa rede produtiva da cultura, busque o seu gestor local, busque as informações de como você vai acessar os seus R$600. Se você não recebeu esses R$600 desse auxílio emergencial agora, você é um ator da cultura, não tem SEAC se você mora em Brasília, busca a Secretaria de Cultura, vai no site do fac.com.br, se eu não me engano, ou cultura.org.df.br. Você entra lá, busca as informações do SEAC, o que você precisa para tirar o seu SEAC e dê entrada. Esse recurso é nosso, esse recurso é seu, você merece. E para você que tem espaço, e veja bem, foi uma conquista também aprovada na reunião do Conselho lá, que tiraram o CPF, o CNPJ como um critério para reconhecer espaços. Mas você que tem espaço, e eu estou falando de qualquer tipo de espaço, casa coletiva, fazedor de cultura, espaço de formação, espaço que destina
a aglutinação também de novos atores culturais, você também tem acesso e pode concorrer esses 3 mil a 10 mil reais. Lembrando que a outra parte do recurso, gente, as secretarias vão abrir editais para fomentos, aí talvez seja o que a Rita está falando, editais com nichos, com grupos bem setorizados, e edital é edital, gente, vai ser sempre burocrático, né? Não adianta, edital, esse nome por si só, a gente pode chamar uma chamada pública ali para dar uma aliviada, tem forma de ser bem mais simplificadas, tem, é verdade, mas quanto mais a gente desburocratizar, melhor, né? Desvincular. A lei da Miroski que está aí já pode traduzir isso para a gente. Renato Nunes, muito obrigado pela participação, viu? Cléo Street, Julimar, Marcelo Vitor, a Cláudia Andrade, né? A Fernanda que passou aqui também, a Neide, muito obrigado. O card não está subindo porque com certeza deve ter caído aqui a nossa fase, tá? Mas, Vini, eu subo depois. Para encerrar, Léo, tá aí 3 minutinhos de fala, seus agradecimentos e encerramento. Depois, Rita, 3 minutinhos de fala e encerramento, tá bom? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Max. Prazer estar com vocês dois aqui discutindo. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa, né? Como é que a gente pode fazer o mais rápido possível e menos burocrático possível. O que eu fico alertando é que, às vezes, utilizar uma legislação da LOC pode acabar complicando, embarreirando. Eu queria citar o artigo 51 da LOC, inclusive, parágrafo 1º, aqui na linha A, ele fala, por exemplo, você pode ter os editais de prêmio ou outra modalidade sem previsão de obrigação futura. Então, pode-se criar um edital sem obrigação futura de repasse de recursos que não seja chamada prêmio. Porque, sabe, eu fico preocupado porque a gente... o FAC é fomento. Quando a gente abre o FAC para outras possibilidades e embaralha, não, vamos fazer prêmio para mandar... Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque a gente acaba legitimando esse discurso que o FAC meio que pode tudo, sabe? O FAC pode fazer a reforma do Teatro Nacional, e pode fazer para o grupo, e pode passar os R$600, e as pessoas que não têm SEAC, então, aí, às vezes, parece que diante do contexto, o FAC pode tudo, e se a gente não se ater exatamente o que está ali, inclusive a LOC já tem possibilidades para fazer as coisas que não seja isso que está aí. Porque, de novo, eu acho que você faz um prêmio Brasília 60 anos para as pessoas que estão precisando de dinheiro, não faz sentido. E repito, e você dá dinheiro para o imposto de renda. As pessoas pagam imposto de renda. Então, eu acho que há mecanismos na LOC para operar isso, e o governo tem que lançar mão. E isso não é, de novo, uma operação apenas da Secretaria de Cultura, é uma operação de governo do Distrito Federal para operar esse dinheiro, e tem que investir em tecnologia, tem que contratar mais pareceristas, o governo tem que... Inclusive, há uma lei agora de calamidade pública que até dispensa o governo de fazer licitação, ele pode contratar até sem licitação, e tem dinheiro, o FAC tem dinheiro para executar isso tudo, meu Deus. Então é só, enfim, botar a mão na massa e rodar. As soluções agora é urgente ser feito, né? Tem que ser feito logo. Eu acho que está se utilizando, às vezes, medidas que parecem fáceis para problemas complexos, e que a gente tem que ter cuidado para que a gente não traga exatamente toda essa complexidade do FAC que a gente está assumindo aqui que tem para uma operação de um recurso que precisa chegar rápido. E para a gente... Obrigado, que viu, não... Léo? Muito obrigado mais uma vez, valeu demais. Rita? Olha, primeiro eu queria agradecer, foi um grande prazer dialogar com vocês mais uma vez sobre a Lei Aldir Blanc. Muito legal ouvir o Léo, porque ele traz um ponto de vista do campo da gestão pública, é importante, né? Mas esse ponto de vista é muito duro, O Léo falou coisas muito duras de ouvir aqui, né? Então, é fundamental que a gente esteja atento. Mas eu gostaria de falar a respeito da Lei Aldir Blanc, do caráter dela, do caráter solidário, do caráter humanitário que ela tem, e também do caráter de urgência, né, que o setor cultural
tem nesse momento. Eu gostaria também de lembrar que a lei ela gera uma movimentação muito interessante do setor cultural. É importante que a gente, diante de toda essa calamidade que a gente está vivendo, de toda essa dificuldade, de tantos companheiros entrando numa situação de precariedade, é importantíssimo que a gente não só auxilie, não só tenha esse sentimento de solidariedade, mas que a gente também agilize, que a gente se movimente no sentido de ir atrás desse direito que foi estabelecido para nós, né, que é a Lei Aldir Blanc. A gente tem direito a esses benefícios, a esse benefício, mas agora também é super importante que a gente esteja atento aos critérios que estão na lei. E eu vou citar um exemplo. A lei diz que se você declarou que recebeu mais de R$28 mil em 2018, você não pode ter acesso a esse auxílio agora. Isso é muito ruim. Eu achei isso péssimo, porque em 2018 a gente tinha uma realidade muito diferente de 2019, e em 2020 a nossa realidade é extremamente distante da de 2018. Mas, enfim, onde eu quero chegar? É importante que a gente leia a lei, ela é simples, ela é de uma fácil leitura, mas que a gente se atente quais são os critérios que ela impõe. Um outro critério importantíssimo que a lei diz, uma outra condição, é que se o espaço ou o grupo cultural ou coletivo, né, for acessá-la, é importante que ela tenha sofrido uma paralisação em decorrência do processo da pandemia. Então, isso é uma outra coisa que temos que estar atento. Uma outra coisa que temos que estar atento, ela diz que tem que ter esse espaço, ou esse grupo, ou esse coletivo, tem que fazer uma prestação de contas e tem que ter uma contrapartida. A gente sabe que, muitas vezes, esse sistema de contrapartida, ele é extremamente... ele onera as produções, então tem que estar atento. Que contrapartida é essa? Como que você vai propor uma contrapartida, né? Então, tem muitas pegadinhas na lei também que a gente tem que estar atenta. E eu gostaria de lembrar, Max, encerrar essa minha fala, dizendo que as pessoas que já ganharam um benefício de R$600, elas têm que se atentar para os editais, sabe? Elas não podem ficar de fora, porque a gente sabe que, primeiro, R$600 não sustenta uma pessoa, não sustenta uma família. Então, isso já é um valor absurdo, não é nem um salário mínimo, e o nosso salário mínimo já é absurdo. R$600 não paga nem uma dose de uísque do ministro da Economia, sabe? Que dirá uma família, que dirá um trabalhador, uma trabalhadora. Então, que ele fique atento, porque ele pode entrar em outros benefícios. O que é importante é a gente estar ligada nos movimentos, e nesse momento eu gostaria de aproveitar aqui e dizer, sabe, temos que estar ligada no órgão gestor, quais são as medidas que eles estão tomando nesse momento para dialogar com as comunidades culturais. E vamos em frente, vamos à luta, que a gente tem direito a esse benefício. Vamos agir. Ser mediador é muito ruim, porque a gente fica tentando aqui o tempo todo chegar no tempo, mas eu quero agradecer mais uma vez, e agradecer também ao Fundo Brasil, que permitiu com que a gente realizasse esse bate-papo, que vai virar nosso podcast mais tarde. E a você que acompanha a gente pelo Twitter ou pelo Facebook, vocês podem rever essa gravação, vai ficar gravado aqui no nosso Facebook, compartilhem. E muito bem, quero agradecer novamente o Léo e a Rita, e saudar aqui, pessoas que eu não tinha saudado ainda, está aqui a Clarice Cardel, muito obrigado. O Henrique Ber tá aí, não sei se estou falando os nomes certos, né? A Elisa Carneiro já tinha saudado, muito obrigado. Thiago Salles, também muito grato por estar acompanhando a gente. Tantan, tá aqui, né? Gente, muito obrigado a todas e todos que acompanharam. É muito importante que vocês busquem informações, sigam aí, né? @RitaAndrade50, também @Leo Hernandes, com S no final, lá no Twitter. Pra vocês saberem mais informações sobre a Lei Aldir Blanc, volta e meia a gente vai ficar postando aqui no nosso Facebook também, na nossa página, @MaxMarcelDF, também no Twitter mesmo, @MaxMarcelDF, tudo que a gente souber sobre a lei. Então se organizem, participem da Frente Unificada pela Cultura, que é fundamental
para vocês também ficarem acompanhando passo a passo. Gratidão, até a próxima, e valeu demais por mais um ao vivo. Obrigado, Vini, obrigado a toda a comunicação que fez a gente funcionar esse sistema. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, gente.